Boa tarde, meus princesos! Tudo bem com vocês? Hello! No vídeo de hoje, eu tive uma ideia diferente aqui pra trazer pra vocês, então depois assiste esse vídeo. Se você gostar, você me pede ele mais aqui nos comentários, dá like, que aí, quem sabe, eu não trago uma parte 2, uma parte 3, tá? Bom, acho que se você já leu o título, você viu que são casos fatais, assim, que ocorrer. Eu quero trazer leveza pra esse tipo de conteúdo, eu quero gerar entretenimento pra vocês, mas também não quero esquecer o respeito às famílias e às pessoas que, enfim, perderam a vida de alguma forma através da alimentação ou da hidratação. Então vamos começar com... Os dois casos são desse ano. Eu espero que eu não falte com respeito a ninguém aqui. Então a primeira história de hoje é de uma norte-americana chamada Ashley, de 35 anos. Eu não vou dar o sobrenome dela porque eu acho que expõe mais. O nome verídico dela, pelo que tá divulgado, assim, onde as fontes que eu procurei, é Ashley. Mas não tem muito sentido eu ficar trazendo o sobrenome, não quero expor, né? Tanta pessoa. Então, assim, o que aconteceu com a Ashley? Ela tava num feriado, se eu não me engano, era feriado 4 de julho, tá? Foi o que foi dito em algumas fontes, que era um feriado 4 de julho, e ela tava com a família, no lago, com o marido, com os filhos, e ela começou a sentir desidratação. Começou a sentir dor de cabeça, tontura e tudo mais, e muita sede. O que você faz quando se sente desidratação? Ô, palavra difícil! Quando você se sente desidratado, o que você faz? Você vai tomar água. E a Ashley, ela começou a tomar água e ela tava vendo que não tava passando. E ela foi tomando mais água e viu que não tava passando e continuava não passando. E ela foi tomando, e o que aconteceu, né? Ao todo ela tomou 2 litros em garrafinhas de 500 ml, ela tomou 2 litros em 20 minutos. E começou a passar mais mal ainda. Ela desmaiou após esse período. Não especifica se ela desmaiou logo após esses 20 minutos tomando água, ou se ela se sentiu mal e depois ela passou mal e desmaiou, mas eu sei que foi no momento do feriado, assim, sabe? Teve esse episódio e logo depois ela começou a passar mal e desmaiou e foi levada ao hospital. E não resistiu. Depois que ela desmaiou, ela não acordou mais, mesmo com atendimento médico. E qual foi o diagnóstico, assim, dos médicos referente ao que aconteceu com a Ashley? A Ashley, ela teve um caso que mais ou menos raro, tá, gente? Mais ou menos raro, de hiponatremia, que é quando você toma muita água e a sua quantidade de sódio, ela despenca, ela abaixa. Então você tem, assim, só pra você entender, explicando como nutricionista, o que aconteceu com ela, o que é hiponatremia. O nosso organismo ele precisa estar em equilíbrio constantemente entre água e minerais, que a gente chama de homeostase, que é o equilíbrio do organismo. Principalmente entre água, sódio e potássio. E nisso dela tomar muita água, ela acabou desequilibrando a quantidade de sódio e potássio. Ela não me especifica de novo nas fontes se ela estava muito tempo sem comer ou se ela ingeriu alimentos que não são equilibrados em sódio, principalmente porque potássio, quase todos os alimentos têm potássio. Então, isso não está escrito, tá? Só contou o caso dela passar mal tomando água. Então, ela, como eu disse, ela nunca mais acordou, ela desmaiou lá no momento do feriado e chegou no hospital desacordada e não acordou mais por conta realmente de hiponatremia. E isso não é muito comum, já aconteceu um bichinho fazendo barulho na luz, eu espero que não esteja saindo no áudio do vídeo. Eu acho que ela tomou água muito rápido e ela não conseguiu entender o processo que estava acontecendo com o organismo dela, porque geralmente quando a gente passa mal, que a gente sente a pressão baixa, eu tenho pressão baixa, eu sei como é que é isso, a gente sente tontura, a gente consegue perceber. Só que, como ela já estava sentindo sede, ela provavelmente entendeu que era só uma desidratação. Eu não posso responder por ela, né? Enfim. E aí ela acabou repondo água muito rápido e esqueceu da parte do sal, do sódio e do potássio, né? De certa forma.
Tanto que quando... curiosidade, tá, gente? Eu já vou pra próxima história, mas assim, curiosidade. Quando a gente vai cuidar da rotina alimentar de um atleta, né? A gente, na parte da reposição líquida, e eu estou dizendo atletas profissionais. Da profissional, a gente repõe os eletrólitos, né? Os minerais juntamente com água, né? Sei lá, se você pensar um jogador de futebol que corre muito tempo, um maratonista, a gente nunca repõe só água, a gente repõe água com açúcar, sal e potássio. Então, assim, pode ser também que, no caso dela, pode ter faltado açúcar, né? Mas o que os médicos falaram foi principalmente a relação entre água e sódio. Um choque. Ela realmente, no organismo dela aconteceu um choque. O segundo caso é da Zana, uma influenciadora russa de 39 anos. De novo, eu não vou repetir, não vou falar o sobrenome para não expor tanto a pessoa. Que também faleceu na mesma época, mais ou menos, que a Ashley. E o que aconteceu, qual que é a história da Zana? A Zana, eu vou começar contando a prática dela e o que levou ela à fatalidade, tá? Então, assim, a Zana, ela tava... Algumas fontes falaram 4 anos, outras falaram 6, outras falaram 10, que ela estava praticando a dieta crudívora nesse tempo. O que é uma dieta crudívora? É uma dieta em que você só come alimentos que podem ser consumidos crus. Então, frutas, verduras, mais especificamente, né, hortaliças, sementes, grãos, tudo que você consegue comer cru. Então, e vitaminas, enfim, os derivados, mas é tudo cru. Então, a dieta crudívora, ela tem benefícios para a saúde, ela é rica em vitaminas e minerais, só que ela é muito pobre em proteínas, carboidratos, gorduras. Ou seja, você que é nutricionista já pegou o quê? Era uma alimentação pobre em energia e nutrientes que são vitais pra gente. Então, algumas fontes citaram que ela tinha... Algumas fontes mentiram. O próprio amigo dela citou que ela tinha anorexia. Então, assim, ela buscou a dieta crudívora associada a um transtorno alimentar que ela tinha, tá? Tem pessoas que buscam a dieta crudívora e fica aí meu alerta, cuidado, tá? Pra você ter essa conduta, né, dessa dieta. Procure profissionais e, se possível, não faça. Mas tem pessoas que fazem, que tem esse hábito por cultura. E aí a gente aprende que na faculdade, cultura, a gente não mexe, mas tome muito cuidado pra fazer essa dieta. Tá, o que aconteceu com essa modelo / influenciadora? E sim, o conteúdo dela, das redes sociais dela, que eu claramente não vou deixar aqui, era sobre isso. Ela incentivava as pessoas a ter a dieta crudívora. Então, assim, como eu falei, vamos tentar manter o mínimo de 4 anos, né? Porque teve 4, 6 e 10 anos, então vamos focar nos 4 anos que ela praticava essa dieta crudívora. E só pra você ficar claro pra vocês, ela tava afastada da família, porque a família morava na Rússia, e pelo menos na época que aconteceu isso, ela morava na Malásia já há um tempo, e pelo que eu entendi que tá escrito lá, o amigo dela morava ou no apartamento de cima, no apartamento de baixo, e eles faziam algumas viagens assim, juntos e tal, porque ele relatou muita coisa pras fontes, né? Ele relatou que ele percebeu que ela estava assim, que ele tentava ajudar, que ele pedia pra ela procurar ajuda médica, mas ele não podia obrigar ela a fazer isso, né? Essa dieta que ela fez, ela não pediu ajuda de nenhum profissional da saúde, não frequentou médico, não frequentou nutricionista, foi tudo dela. E ela passava isso pras pessoas, né? Ela era influenciadora de dieta crudívora. E aconteceu essa fatalidade com ela porque ela teve... Ainda não saiu exatamente o resultado, assim, né? Da necrópsia, porque o corpo dela tava na Malásia e a mãe queria que ela fosse pra Rússia, então ainda não tem exato o resultado disso, mas os médicos concluíram que ela faleceu por exaustão, porque na verdade o que acontece? O organismo, ela teve uma infecção semelhante à cólera e o sistema imunológico dela, o organismo dela não tinha mais forças pra reagir, né? O amigo dela comentou que antes dela contrair essa infecção,
ela já tava de cama, só que ela não queria procurar ajuda e ele não podia obrigá-la, né, a procurar ajuda, mas aí quando ele conseguiu entrar na cabeça dela pra ela procurar essa ajuda, já era tarde, ela já tinha contraído a infecção e o corpo dela não conseguiu reagir a essa infecção porque estava frágil, né, estava debilitado. Ele já estava há um tempinho, mas com a infecção, né, ficou pior. Uma infecção que, se ela tivesse saudável e, claro, tomasse medicamento, possivelmente ela sobreviveria, mas não deu nem tempo dela começar a tomar medicamento, não deu nem tempo dela direito chegar no hospital, que ela não sobreviveu, não resistiu. Então, até o momento, o caso é esse. E fica aqui o meu alerta pra vocês que pensam em fazer essas dietas loucas. Como eu falei, a cultura, né? Se for por cultura, se for por alguma crença espiritual, que você procure um profissional que te suplemente, que consiga te orientar da melhor maneira possível. Minha opinião profissional, não trabalho com dieta crudívora. Não, se o paciente chega e fala que quer fazer... Não, eu nunca tive esse contato do paciente me pedir para fazer uma dieta crudívora, porque não é muito aceita por brasileiros, né? A gente gosta da comida quentinha, mas fica alerta, fica o cuidado. Não é uma prática saudável, saiba você vai ter que suplementar muita coisa. Então não façam, e cuidado com as dietas que vocês fazem. Tem muitos casos que eu posso trazer aqui pra vocês, se vocês quiserem. Deixa o like, comenta, que eu venho aqui com a parte 2, tá? Trazer. Tem histórias brasileiras, tem muitas histórias brasileiras que a gente pode conversar. História de famoso. Então, é isso, gente. Beijo no coração de vocês. Fiquem bem e parem de fazer dieta, tá? E assistam os vídeos que estão aparecendo aqui pra vocês. E um beijo no coração.